Boa noite, presidente, mais uma vez, vereadoras, vereadores, público aqui presente. Vou ser breve hoje, tentar não polemizar algumas coisas, mas vai ser inevitável, como sempre. E dá muito prazer fazer isso, viu, Cecília? Muito gostoso. E quero dizer, o vereador Cecílio, que quando o senhor falou hoje aqui, né, alguns vereadores elogiaram a Marlene, eu penso que a Marlene ela está na dela, né? Concordo com o senhor plenamente. É duro acusar as pessoas aqui, mas aquele textinho ficou muito bem escrito. E nós sabemos até de onde partiu. Né? Tem gente que se acha muito inteligente. Né? Os estúpidos têm a mania de se achar mais inteligente que os outros. Até pode se achar inteligente, só não pode achar que os outros são otários. Né? Que daí é aí que ele cai. Nós ficamos sabendo até das conversas que saem, algumas rodinhas, né, dos puxa-sacos do prefeito, o que fala de mim, os apelidos, mas nós também temos o prazer de poder fazer, retribuir da mesma forma, e é assim que é feito. E o bom é que isso não contamina, né? Até agora aqui na casa nós conseguimos ter uma convivência muito boa. Hoje foi um dia muito feliz nessa casa, porque eu tenho sempre falado aqui da nossa obrigatoriedade. Até na alternativa eu estava ouvindo um comentário que ele fez de algum vereador, que falou: o vereador também tem direito de ele tem direito de pegar informação como qualquer contribuinte, como qualquer cidadão. E eu discordo, né? Acho que foi a alternativa, o Ted Pérez que falou, porque o vereador ele tem a obrigação, o contribuinte, o cambeense, o cidadão comum, ele tem o direito. O vereador não, o vereador tem obrigação. E aí me permita discordar, mas com todo o respeito, né, como falam nessa casa, quando dizem assim, ó, não temos que procurar os culpados. Né, porque nós temos que rever essa expressão aqui, porque fica difícil quando você cobra alguma coisa e você vê. Eu poderia ser oportunista hoje, quando alguns vereadores estão cobrando pedidos de informação aqui, né, e falar assim, gente, não vamos procurar culpados, vamos tentar resolver o problema das lâmpadas, Paulo Soares. Não precisamos chamar o pessoal aqui, não. Não vamos chamar o pessoal da Condec, não. Vamos tentar unir os vereadores, unir as forças. E é para isso que o vereador é pago, para a gente tentar resolver o problema. Não temos que achar culpados. E é uma discordância normal, e quem quiser continuar falando isso é normal também. Mas eu, pelo contrário, eu acho que o vereador Paulo Soares foi de uma felicidade extremamente hoje importante e de uns discursos mais importantes, desculpa os outros, mas o senhor fez aqui, além de fazer um pedido de informação, já pediu para ir consertando o problema, né, porque realmente você faz um pedido, demora muito para vir. A Estela deu uma participação muito grande, né, e eu não penso que vocês estão procurando culpados, não. E se ainda que estivesse, é a nossa obrigação de procurar responsáveis e não culpados. Né? Porque no dia da sua audiência aqui, do Cecílio, novo vereador, teve uma pessoa que me chamou que eu nem conheço. Falou assim, ó, vocês ficam sempre se autoelogiando? É sempre assim a sessão de vocês, um agradecendo, parabenizando os outros, para massificar essa ideia de que vocês são todos bons, ou de vez em quando vocês fiscalizam também? E eu não conheço. Deve ser vizinha tua lá, que veio que o pessoal estava junto ali. Eu falei assim, olha, tem situações que a gente tem que elogiar. Eu falei, você não deve ter acompanhado as discussões que saem nessa casa também. Ficamos nos autoelogiando. Né? A gente está aqui para fazer o que tem que fazer. A hora que tiver que discutir, a gente discute. A hora que tiver que fiscaliza, a gente fiscaliza também. Mas penso que essa frase está mal colocada, porque toda vez que alguém da oposição fala alguma coisa, eu falo assim, não temos que procurar culpados. E o João Pavinato, quando era vereador, em 2006... Né, que o rapazinho aqui, o seu Bodaruc, do DR, perguntou quem era vereador 2006, tinha uns 3 aqui, mas ninguém levantou a mão. Engraçado essas coisas também, né? Negar a própria raça. Mas fazia muito bem, fiscalizava. E daí falava, pô, João Pavinato, não procura culpados? Eu acho que não, acho que ele fez o papel dele como vereador e fiscalizou o Adelino. Né? Agora o dicionário informal aqui em Cambé, ele muda de tempo em tempo. Né, de 2009 para cá, algumas questões, você vai procurar no dicionário, ela muda, mas faz parte também. E falo isso com muita alegria e, contrariando aquela mocinha que veio aquele dia, eu vou parabenizar, sim, o vereador Paulo Soares e a Estela pela contribuição, e o Rômulo, que falou muito bem hoje aqui, fez pedido de informação eu assino todos. Nós temos que acabar aqui em Cambé, quando a gente faz um pedido de informação, parece que você está acusando. E quantos pedidos de informação, Júnior Félix, foram feitos nessa casa e foi só para esclarecimento? Depois não saiu CPI, ninguém foi denunciar no Ministério Público, não ficou tripudiando aqui em cima, fez o pedido de informação, o prefeito respondeu e acabou. Eu acho que tiveram mais pedidos de informação
que só satisfizeram a vontade do vereador de saber o que está acontecendo lá, porque nós não somos garantidores de nada. Que nós não podemos ficar garantindo que lá está tudo tranquilo. A hora que nós fizermos uma fiscalização, e daqui a pouquinho eu vou ler quem está falando isso, que não sou eu, a hora que nós fizermos uma fiscalização, depois sim nós podemos falar, olha, cumprimos nosso trabalho, fizemos a fiscalização, a administração está de parabéns. E não é só o prefeito, são os secretários, todos os servidores que fazem parte, cargos comissionados e IFG, que tem que responder junto. Agora, eu fico muito temerário com o que o Zezinho colocou aqui hoje, porque eu fiz um discurso semana passada e tive acesso agora a esses documentos que eu vou ler daqui a pouco, e vem de encontro com o que eu tinha falado. Falei, porque nós não podemos brincar de ser vereadores, que ou nós somos autoridades constituídas, ou nós somos um bando de demagogos, ficamos aqui falando, né, e na hora de fazer valer a nossa autoridade, nós ficamos com medo. Vamos lá pedir bênção para o prefeito, ver se ele vai deixar a gente fazer isso aqui. Vamos lá conversar, ver se não vai pegar mal com o deputado. Vamos falar com o Durval, vamos falar com o Raul e com o Alex Canziani, e não temos que falar com ninguém, porque nós somos autoridades também. Né? E a autoridade, como falou Paulo Soares, cobrado todos os dias. Nós não estamos em Curitiba e nós não estamos em Brasília. Não moramos numa ilha e estamos todo dia sendo cobrado e todo dia sendo perguntado. Antes mesmo desses protestos começarem, o vereador é o agente político que mais está vulnerável e suscetível a essas cobranças. E quando eu digo que o pedido de informação do vereador tem que ter alguém da prefeitura, mas com uma sensibilidade muito grande para poder responder certo. Né? Concordo com a vereadora Estela quando ela disse que pode ter se equivocado. Mas a pergunta não foi de quantos plantões tem, foi quantos médicos. Não é, Zezinho? Quantos médicos tem? Então, de 34 para 59, para não sei quanto, não dá para a gente ficar aqui, aí fica levantando suspeita de um vereador com o outro, com a secretária, não precisa disso, é só responder corretamente. Pode falar, vereador. Não, o pedido de informação que eu fiz, quanto médico tinha em Cambé, tá? Ela me respondeu 59 médicos. E aí você pega a escala, tem 34 médicos. Então, alguém não está falando a verdade. Alguém não está falando a verdade. Eu vou a fundo, vou descobrir aonde está o erro. Se for preciso ir para algum órgão público aí, for para o Ministério, eu vou também. Eu vou querer descobrir quem está mentindo. Porque não pode. O vereador faz um pedido, tem que ser certo. Se tem dois, fala, tem 2 médicos. Tem três médicos. Não venha mentir para mim. Não vou aceitar uma mentira. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Vereador Conrado, a hora que o senhor achar oportuno, só uma parte. Pode ser, se quiser agora, pode ir. Mas posso dar para a Estela primeiro, que ela já pediu? Fica à vontade, eu não tinha visto aqui. Só para esclarecer, eu disse naquele momento que eu estava especulando, quer dizer, tentando entender a resposta. Não estou dizendo que você está errado de forma nenhuma, Zezinho. Até porque eu também quero saber. Esse pedido de informação que você fez também é esclarecedor e eu quero que seja esclarecido. Só isso que eu falei, Conrado, aquela hora, né? Não, sem então, dúvida. de repente, foi a resposta, né? Não foi bem elaborada. Então, acho que é importante que se faça novamente e traga a informação correta para essa casa e para todas as pessoas que têm interesse em saber. Só isso. Obrigada. Eu que agradeço. O Rômulo está com a palavra. Agradeço aí a oportunidade. Eu só queria dizer uma coisa. O senhor falou de um instituto que eu entendo que ele é muito importante, que é o pedido de informação. Mas a gente buscar um pouquinho lá atrás, e nós também, assim, buscar a história para poder entender o processo. No mandato passado e nesse não tem sido barrado nenhum pedido de informação. Não tem ido para o plenário. Diferente lá atrás, e eu não vou dar nome, porque já passou e agora estamos vendo outro momento. Inclusive autores de pedido de informação que no dia que foi para plenário, o único que votou foi, no momento, o vereador João Pavinato. Inclusive, o autor do pedido de informação não votou. Então, o senhor traz à tona um instrumento que é muito importante, que é o pedido de informação. E eu coaduno dessa ideia que nós temos que pedir as informações, e até onde eu sei, não tem tido nenhum problema em relação a isso. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço o resgate histórico e penso também na seriedade, porque comprovada a má-fé na resposta da improbidade administrativa. Não estou dizendo que é esse caso, não quero nem analisar esse caso, mas se for comprovado que a pessoa que assinou tem gabarito suficiente para saber que aquilo é mentira, ela vai responder por improbidade e vai ter sérias consequências. E esse resgate histórico traz também a lembrança que nós fizemos aqui na casa, a tirar da votação de plenário o pedido de informação, muito bem lembrado pelo vereador, e penso que o Pavinato deve ter sofrido muito aqui,
né? Porque era um vereador de oposição, era combativo, e você ser cerceado de ter o direito de saber alguma coisa era o maior escândalo que essa casa poderia fazer. Porque qualquer vereador que quiser ter acesso a alguma informação, ele tem, né? E a evolução histórica mostra isso com a lei de transparência, que não precisa ser vereador hoje, você se fundamenta legalmente na lei de transparência, que me fugiu o número agora, mas você tem direito, e a administração pública tem que prestar contas para você, e hoje a casa realmente não tem mais esse problema. Mas aí quando a gente fala aqui do dever da Câmara de fiscalizar, algumas pessoas não gostam. E eu fui um crítico do sistema durante muito tempo, e se Deus me permitir, eu vou continuar sendo durante muitos anos. Mas eu vejo que às vezes as pessoas criticam o Ministério Público e criticam o Judiciário por falta de conhecimento e em razão também da falta de estrutura. Porque o Dr. Walter falou um dia aqui que Cambé tem menos promotores do que cidades vizinhas. E se todo mundo, o Paulo Soares falou da lâmpada, eu vou retornar, vou repercutir isso. Se o cidadão que está sem lâmpada tivesse acesso ao Ministério Público, para que o Ministério Público notificasse a Prefeitura para em 12 horas colocar a lâmpada porque ele está pagando, talvez ele começasse a falar bem do Ministério Público. O problema é que o fórum parece que está entre muros para a população. E não é porque o promotor quer, porque o juiz quer, é porque não tem efetivo suficiente, né? Fala efetivo, parece que é só polícia, mas não tem condições de dar o atendimento que cada pessoa poderia ter, né? Se tivesse acesso à informação, primeiro, né? Primeiro, se a pessoa tivesse acesso, que ele tem direito e ele pode isso. E segundo, se tivesse o número de promotores suficiente para atender. Porque muita gente fala, mas a justiça também é tendenciosa. Ela funciona radical para algum grupo, mas ela não funciona para outro. Aí eu pergunto, mas você provocou a justiça? Você foi lá e pediu para o promotor ajuda? Ou você ficou aqui falando que o Ministério Público é parcial ou imparcial? Eu não estou falando em Cambé, estou falando geral. Porque semana passada eu dei nomes aqui e eu não preciso ficar aqui provando se eu tenho medo ou se eu não tenho. Né? Eu já dei nomes e tem gente voando aqui por Cambé, está visitando Cambé aí. Mas beleza, não tem problema não, pode visitar. Então aqui eu tenho em mãos algumas pessoas importantes dessa cidade, falando do que representa o Poder Legislativo, no mandado de segurança que eu, enquanto presidente da Câmara, entrei contra a Prefeitura de Cambé. E aqui tem Conrado Scheller em face de João Pavinato, mas não é. É o presidente da Câmara em face do prefeito de Cambé. E quero pedir desculpa aos amigos que estão assistindo hoje, pediram para mim trazer a lei de transporte coletivo, mas é um erro inexcusável da minha parte, eu acabei esquecendo de trazer. Porque na reunião que teve lá, a doutora Josi, demonstrou, né, alguma lei de transporte coletivo, mas eu, discordando pacificamente dela, eu entendo que aquela lei prova o contrário, que os prazos já estão todos vencidos, né? Mas parabenizo a doutora Josi por estar presente também, discutindo com a população essa questão. Já tivemos momentos de desgaste político, mas hoje o amadurecimento traz lucidez para o nosso pensamento, cada um está defendendo o seu. Ela é uma trabalhadora, eu também sou. Nós abusamos um pouquinho da inteligência de vez em quando, mas está bom. Então aqui está falando a promotora, Adriana Lino, de Cambé, que alguns criticam e falam isso, falam aquilo, mas eu fui provocar o Ministério Público e eu tive uma resposta muito significativa com relação ao meu pedido, que eu fiz um pedido de informação e o pedido de informação me foi negado, e aí vem a justiça e me fala, e como o tema é oportuno, né? A gente não combinou nada e está esse assunto hoje, e eu trouxe realmente isso aqui para mostrar para aqueles que duvidam e acham que o Poder Legislativo só tem que ficar com conversinha e fazer campanhas, né, para tentar esconder algumas situações, e vem aqui a promotora de justiça, porque quando o Conrado fala é porque eu sou ignorante. Então vamos ler com uma pessoa que tem estudo, que dedicou a vida dela para se tornar promotora, e que todos sabem que não é fácil ser promotor nem juiz nesse país. O que ela fala? Do meu pedido que eu fiz, que a Prefeitura negou. Analisando o conteúdo dos autos, concluo que a presente segurança merece ser concedida. Entende-se por direito líquido e certo aquele que advém de fato certo, sendo este aquele capaz de ser provado de plano por documento inequívoco. Há direito líquido e certo quando não há controvérsia fática, de modo que a prova dos fatos pode ser feita basicamente pela via documental. A Constituição Federal dispõe em seu artigo 31 que é a incumbência do Poder Legislativo Municipal fiscalizar o município. Quem está falando é uma promotora, não é o Conrado. Dessa atribuição, certamente surgem direitos e obrigações que devem ser observados com a finalidade de se concretizar e efetivar tal atribuição. A norma lei cumprida tem por escopo garantir ao titular do poder, através de seu representante,
a transparência na execução das políticas públicas e na aplicação e utilização do dinheiro público. Ora, somente é possível a fiscalização se o órgão fiscalizador dispuser dos meios para tanto. Nesse viés, ousamos em dizer que a aplicação da teoria dos poderes implícitos, consagrada no nosso ordenamento jurídico, é perfeitamente cabível no caso concreto. Quer dizer, tem que prestar conta para a Câmara sim. Quem está falando é o Ministério Público. O Poder Legislativo tem o direito de receber as informações que entender necessárias. Então nós precisamos nem fundamentar muito aqui. Se nós entendermos que nós queremos informação, tem que prestar. Se a Constituição Federal concede os fins, deve também dar os meios para efetivá-lo, pois se assim não fosse, estaríamos perante uma justiça ou direito simplesmente programático, onde tudo é garantido e previsto no texto legal, mas sem qualquer possibilidade de efetivação. E ela vai mais, eu não vou ler tudo aqui, falando da Constituição Federal, e diz que não há fiscalização sem apresentação dos documentos. Aí vem o doutor Ricardo Gorla, que é uma pessoa que eu admiro. Nós podemos não concordar com sentença, mas nós temos que respeitar e admirar as pessoas, porque elas fazem aquilo de forma imparcial, e eu continuo respeitando o doutor Ricardo. E ele vem e dá a sentença dele de que a prefeitura tem que dar satisfação para mim. E é isso que está escrito aqui. Não é para mim Conrado Scheller, porque o Conrado Scheller aqui não é nada. O que eu sou aqui é um vereador, legitimamente eleito. E o doutor Ricardo diz que é certo que o Poder Legislativo possui como sua função típica, e não está falando atípica, como alguns tentam distorcer, sua função típica e, portanto, principal, exercer a fiscalização do Poder Executivo. Quem está falando é um juiz de direito, gente. O homem do mais alto gabarito, de uma idoneidade imaculada, doutor Ricardo Gorla, aqui de Cambé. Dizendo ainda que, em especial, fiscalizar o orçamento de todos os órgãos, entidades que possuam relação contratual com a administração e, consequentemente, com as verbas públicas. Então, onde tem verba pública, o vereador tem direito de saber como está sendo gasto. E é isso que o doutor Ricardo, o magistrado, está falando. Tal função tem como intuito apurar, por meio de fiscalização direta, as contas e patrimônio público e das entidades de administração direta e indireta, com observância disposto no artigo 70 da Constituição Federal, da legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receita. E aí, quando você pede algumas informações, diz que você não pode entrar naquela seara porque é privada, ou você não pode fazer isso, não pode aquilo. O vereador tem direito, gente. Está aqui, ó, é o promotor, é o Ministério Público e o Poder Judiciário falando. Para mim não ficar lendo tudo isso aqui, e é muito bom, é maravilhoso você ver que o que você fala aqui condiz com a realidade. Eu separei uma parte muito legal aqui que o doutor Ricardo falou, que é o seguinte, ó. Insta a inferir que o periculum in mora encontra-se presente no fato de que a fiscalização das contas públicas deve ser realizada com regularidade, desde que por órgão competente, e assim nós somos, sendo que eventuais irregularidades nas receitas e despesas da administração pública atingem diretamente a população pagadora dos impostos, que de uma forma geral sustentam as despesas do executivo, principalmente com a folha de pagamento. É bonito ou não é, doutor Paulo Mec? Você ouvir isso, ver um magistrado e confirmar aquilo que eu tenho falado aqui há 4 anos, que a Câmara tem sim, que é atrás de buraco, atrás de lâmpada, mas tem que exercer seu papel fiscalizador também, porque é aí que você ajuda a administração, é aí que você começa a falar, não vai por aqui, vai por ali. Não estou querendo fazer pedido de informação para fazer CPI não, porque CPI eu faço a hora que eu quiser nessa casa. CPI é um instrumento garantido para as minorias, 4 assinaturas que eu monto CPI a hora que eu quiser. Mas não é isso que eu quero realmente ter informação para poder ajudar e poder balizar, né? As coisas às vezes se invertem aqui, tem gente achando que nós temos que baixar a bola e quem tem que baixar a bola são outros. Porque essa casa aqui é um poder independente e harmônico, mas antes de ser harmônico tem que ser independente. E aqui ele traz um monte de citações, né, de pessoas, o Rômulo citou alguns nomes aqui hoje muito importantes, eu não vou ficar lendo aqui também porque são muitos, e ao final cumpra-se, né, as disposições e entregue à Câmara os documentos pedidos. Está aqui, ó. Então, criticar o Ministério Público e o Judiciário sem mover, sem provocar, então você não tem argumentação para falar alguma coisa. O que é importante é você ir lá, pedir e tentar garantir aquilo que você acha legítimo de fazer. Nós aqui fizemos.
Fiz um pedido de informação, acharam que não devia satisfação para mim, como pedido de informação que nem me responderam. E eu não tenho nada particular, só que eu vou atrás, vou até o fim. Porque quando me desrespeita, quando me ignora, é aí que dá vontade de ir até o fim e ver, né, quem tem mais coragem de ir até o final. Inteligente todos nós somos. Vamos ver quem tem mais coragem de ir até o fundo do poço.